Atenção, o Brasil e os Estados Unidos voltaram à mesa de negociação sobre o tarifaço. E essa nova rodada pode trazer mudanças importantes. Mas antes, deixe seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia importante. Bora pro vídeo. Apresentado pelos Estados Unidos contra o Brasil foi assunto hoje em mais uma rodada de negociações entre os países, e direto de Brasília, a Elisa Claveri vai trazer os detalhes para a gente. Elisa, boa noite. Oi, Eric, boa noite mais uma vez para você, para todos que nos assistem. É isso, essas conversas continuam por parte do Brasil e a tentativa do governo brasileiro é chegar a algum tipo de acordo, algum meio termo até o dia 15 de julho, que é a data em que esse novo tarifaço de 25% começaria de fato a valer. Hoje mais cedo aconteceu uma reunião virtual entre o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que é o Márcio Elias Rosa, junto com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer. E segundo uma nota que foi divulgada pelo Ministério na sequência dessa reunião, o ciclo de reuniões continua na próxima semana. Existe uma expectativa de uma reunião técnica, ou seja, entre os técnicos dos dois países, nos moldes do que aconteceu na última quinta-feira. E um outro ponto também que foi anunciado pelo governo brasileiro é que existe também a possibilidade de um ministro se reunir mais uma vez com Greer ou na próxima semana ou na semana seguinte. O repórter Tiago Rezende conversou com o ministro disse que foi uma reunião bastante boa, que o diálogo fluiu bem e que todo o esforço do governo brasileiro é para afastar as recomendações. O governo segue dizendo que as acusações que foram apresentadas pelos Estados Unidos não têm procedência e que fatores externos não podem preponderar na avaliação. Um ponto importante é que o governo brasileiro foca principalmente em tentar reverter aquela recomendação de taxação de 25%. Essa recomendação que veio naquela investigação da seção 301 e que os Estados Unidos apontaram várias coisas contra o Brasil, por exemplo, o PIX, desmatamento ilegal, também o acesso ao mercado de etanol. Então, é esse o foco do governo brasileiro para reverter. Por quê? Existe um segundo tarifaço, que é aquele tarifaço de 12,5%. Mas nesse caso, que é os Estados Unidos apontaram alguns países que, segundo eles, têm um mercado de trabalho forçado, não é apenas o Brasil que tem essa taxação de 12,5%. Outros 59 países também foram enquadrados pelos Estados Unidos. Então, o governo brasileiro avalia que esse segundo tarifaço de 12,5% é um pouco mais complicado de negociar nesse momento. Então, que o foco brasileiro agora é a taxação de 25%. O Brasil segue dizendo que as duas recomendações não têm nenhum sentido. E que integrantes do governo brasileiro dizem nos bastidores é que representantes dos Estados Unidos, eles demonstram interesse em fazer algum tipo de acordo tarifário, assim como estão fazendo com outros países. A questão é quais setores poderiam ser incluídos nesse acordo. E é justamente isso que a equipe técnica do Brasil, principalmente, está tentando negociar. Um ponto importante, Eric, o PIX não entrou nas conversas de hoje. O PIX, que é tão importante para o Brasil, tem sido usado pelo governo brasileiro num discurso de soberania nacional, porque foi apontado pelos Estados Unidos ali como uma ferramenta que na verdade, não poderia ser usada ali, era imparcial nas negociações. No dia de hoje, nessa reunião virtual que aconteceu, isso não foi levantado nem pelo Brasil e nem pelos Estados Unidos, mas a gente sabe, é um ponto muito importante de negociação também para o Brasil. O Brasil já disse que não vai mexer no PIX, que o PIX é do Brasil, é um fato soberano aí para o Brasil e que isso não estará em negociação, mas a gente sabe que os Estados Unidos têm colocado o PIX ali como um elemento importante nessa taxação. E outro ponto que foi tratado na reunião de hoje, segundo a apuração do Tiago Rezende, é que os Estados Unidos pediram para o Brasil explicar o acordo que foi firmado com o México e com a Índia, porque os Estados Unidos
têm visão ali de que o Brasil está privilegiando esses países em seus acordos. E um último ponto para finalizar e te devolver, Eric, o presidente Lula amanhã viaja para a França, ele vai para o G7, não existe até o momento nenhuma previsão de encontro bilateral entre o presidente Lula e Donald Trump, mas a gente sabe, existia essa expectativa em integrantes do governo brasileiro, pode haver uma tentativa ali de uma reunião um pouco mais informal, um pouco mais rápida, mas até esse momento não houve um pedido oficial de encontro bilateral, nem por parte dos Estados Unidos, nem por parte do Brasil, mas fato é que os dois estarão no G7, tanto o presidente Lula quanto o presidente Donald Trump. Pode ser uma oportunidade para que eles conversem, ainda que seja aquela conversa rápida, informal, como a gente já viu acontecendo outras vezes, Eric. Com toda certeza, não podemos considerar impossível essa conversa entre Lula e Trump se os dois resolverem que assim vai ser. Essa foi Elisa Claveri falando ao vivo de uma chuvosa Brasília, o que é raro nessa época do ano. Obrigado, Elisa. Boa noite a você. Bom, e há 4 meses das eleições, o tarifaço nos Estados Unidos está movimentando as discussões políticas. Eu vou chamar agora o Joel Pinheiro, aqui no Jornal das 10. Joel, boa noite, seja bem-vindo. Qual a sua opinião, então, sobre essa rodada de negociação do governo brasileiro? Boa noite, Eric. Boa noite, assinantes. Pois é, a gente vê mais uma rodada de negociação de um tarifaço que chega agora, nessa segunda versão, respaldado pelo resultado daquela suposta investigação comercial da seção 301, feito pelo chamado representante de comércio dos Estados Unidos, que é um órgão do governo americano. E me parece, acima de tudo, que aquele documento, que na verdade repetiu o que já estava lá atrás como suspeitas, que ele é muito mais uma lista de pretextos do que o real motivo econômico pelo qual os Estados Unidos busca tarifas, não só com o Brasil, como com uma série de países. Por que eu digo pretextos? Bom, tem algumas coisas ali que até fazem um sentido pontual, a discussão da tarifa do etanol, por exemplo, mas tem coisas ali que estão completamente fora de proporção e com uma argumentação completamente torta e que mostra que eles não se investigaram minimamente para chegar naquelas conclusões. Primeiro, a questão do desmatamento. Segundo, a própria questão do PIX também, que é citado ali. Enfim, me parecem mais pretextos para os Estados Unidos fazer aquilo que ele quer fazer, que é impor tarifas. E por que ele quer fazer isso? Acima de tudo, porque agora ele tem um entendimento protecionista do funcionamento da economia e de que a indústria americana e a produção de bens e serviços nos Estados Unidos pode se beneficiar caso ele imponha barreiras comerciais e tarifas, forçando empresas e indústrias do exterior a montarem as suas plantas e as suas instalações dentro dos Estados Unidos. Essa é a estratégia americana, ele está usando essa estratégia com basicamente todos os países e, como a própria Elisa bem trouxe ali, o mais provável é que ele busque um acordo com o Brasil nos termos similares ao que ele já tem feito com uma série de países. Esse é o lado econômico. Temos também, e acho que esse está pesando até mais agora, o lado político. No lado político, esse segundo proposta de tarifaço foi mais um presente que o Trump deu ao governo Lula e ao presidente Lula na sua busca pela reeleição. Por quê? Porque, mais uma vez, foi um ataque ao bem-estar e economia brasileira, vindo de alguém que acabou de conversar e estaria supostamente em ótimos termos com a família Bolsonaro e que cai para o governo Lula ter que reverter. E ataca, inclusive, questões que o governo Lula pode e tem, na verdade, usado politicamente de forma muito positiva para si. Por exemplo, a questão do PIX. O PIX aparece como uma justificativa entre muitas, na verdade um trecho até pequeno que fala do PIX no documento, mas no discurso político ao qual aquilo foi colocado aqui dentro do Brasil, o PIX virou o grande assunto. Então é o governo americano, aliado de Bolsonaro, querendo destruir o nosso PIX, que a população brasileira, com razão, ama e não quer abrir mão, e o governo Lula defendendo, portanto, o PIX e a soberania nacional. Em menor grau também com o desmatamento, porque serviu de plataforma para o governo mostrar como o desmatamento tem sido reduzido ao longo desses anos. Inclusive, teve um recente bom resultado de maio ali que o governo apresentou. Então, esse tem sido o sentido político. E o benefício político
dessa ameaça de tarifaço para o governo Lula em sua campanha de reeleição. E ele pode ter, termino aqui, um segundo benefício político. Se o governo Lula conseguir um acordo mais benéfico do que essa proposta de 25%, sem falar da outra proposta também do uso de trabalho escravo nas suas trocas, que inclui Brasil e uma série de outros, se o Lula e o governo brasileiro negociarem algo melhor, isso é mais um ganho para eles. E cereja no bolo. Se essa negociação de algo melhor vier não de uma rodada de ministros e secretários dos governos sentando e discutindo pontos técnicos, mas de um encontro, mais uma vez, entre Lula e Trump, daí mais uma vez o Lula vai poder mostrar a sua imagem como aquele que salvou o Brasil de um tarifaço que ele joga no colo da família Bolsonaro. Isso são discursos políticos. Eu não estou dizendo aqui que esse discurso é verdadeiro ou não, mas é assim que ele chega ao Brasil, é assim que ele é usado no Brasil, e esse tem sido, pelo menos é o que dizem as pesquisas, esse tem sido o impacto dele no Brasil. Inclusive, há quem aponte que o Lula está numa situação em que ele ganharia nessa guerra de argumentos de qualquer maneira, conseguindo reduzir o tarifaço ou não. Esse foi o Joel Pinheiro, comigo hoje aqui no Jornal das 10. Joel, obrigado, boa noite para você e até amanhã, especial de domingo. Uma ótima noite, Érica. Até amanhã. Uma mulher morreu hoje depois de ser lançada num salto de corda